Oi, gente, bom dia. Aí, todo mundo vendo e ouvindo direitinho? Sim, Bruna. Bom dia, Bruna. Dia. A gente está na página 194. E aí a gente vai começar do parágrafo do Ernest Jones. Vejam aí se todo mundo encontra, se tudo certinho. E aí só me sinalizem aqui se a gente pode começar. Sim, beleza. Vamos lá. Ernest Jones não poderia ser mais diferente de Avram. Os dois sentiam uma simpatia mútua e mantiveram-se constantes aliados durante a tumultuada evolução do movimento psicanalítico internacional. Dividiam uma ardente admiração por Freud, o gosto pelo trabalho e, coisa que não era nada trivial, o amor por exercícios físicos. Abram escalava montanhas, e Jones, rijo, ativo, explodindo de vitalidade, preferia a patinação no gelo. Com efeito, encontrou tempo para escrever um tratado erudito sobre o tema. Aqui tem nota de rodapé. Jones publicou pela primeira vez seu livro técnico, mas escrito com elegância e fartamente ilustrado, Os Elementos da Patinação Artística no Gelo, em 1931. Em 1952, saiu uma edição revista e ampliada, intercalado com diagramas cuidadosamente desenhados, mostrando uma assombrosa variedade de figuras possíveis e aparentemente muito distante de suas preocupações profissionais. O livro mostra o irreprimível impulso erótico de Jones. Toda a arte, por mais refinada, disfarçada e elaborada que seja sua técnica, escreve ele na introdução, tem sua fonte última no amor pelo corpo humano e no desejo de dominá-lo. E o livro detém-se com visível deleite no prazer que pode ser proporcionado pelo movimento gracioso e pelo deslizar revigorante e aparentemente espontâneo. Emocionalmente, porém, os dois habitavam mundos muito diferentes. Instável e provocativo, onde Abraham era, ou pelo menos parecia, sereno e sensato, sempre envolvido e às vezes atrapalhado em aventuras eróticas, enquanto Abraham era ponderado e monogâmico. Jones era o mais obstinado e, como Freud, tinha prazer em reconhecer o mais combativo de seus adeptos, missivista incansável, organizador ditatorial e polemista militante. Ernest Jones descobriu Freud não muito depois da publicação do caso clínico de Dora, em 1905. Como jovem médico, especializando-se em psiquiatria, ele ficara amargamente decepcionado com a incapacidade da ortodoxia médica contemporânea em explicar as operações e as disfunções da mente. E essa decepção facilitou sua conversão. Na época em que ele leu sobre o caso Dora, seu alemão ainda era claudicante, mas ele saiu de sua leitura com a profunda impressão de haver um homem em Viena que realmente ouvia cada palavra que seus pacientes diziam. Foi como uma revelação. Eu estava tentando fazer isso por conta própria, mas nunca tinha ouvido falar de mais ninguém que o fizesse. Freud reconheceu ele, era essa rara avis, um verdadeiro psicólogo. Depois de passar algum tempo com Jung em Burglovsky, aprendendo mais sobre psicanálise, Jones procurou Freud na primavera de 1908, no Congresso de Psicanalistas de Salzburg. Ouviu Freud apresentar um discurso memorável sobre um de seus pacientes, o Homem dos Ratos. Aqui, nota de rodapé.
Em sua autobiografia, Jones relata esses episódios em detalhes francos e tranquilizadores, e argumenta, de maneira bastante plausível, que as crianças nesses episódios haviam projetado sobre ele seus próprios sentimentos sexuais. Explicação esta que naturalmente não convenceu ninguém nos círculos médicos ingleses diante da Primeira Guerra Mundial. Na época desses incidentes, Johnny já estava plenamente convencido de que a psicanálise era a única psicologia profunda verdadeira. Sem perder tempo, levou avante esse encontro em maio com uma visita a Bergasse 19, onde foi cordialmente recebido. Depois disso, ele e Freud se encontraram com frequência, cobrindo os intervalos entre os encontros com longos e assíduos comunicados. Seguiram-se para Jones alguns anos de penosas lutas interiores. Estava assediado por dúvidas sobre a psicanálise. Mas, uma vez sentindo o solo firme, uma vez plenamente convicto, ele se converteu no mais energético defensor de Freud, inicialmente na América do Norte, a seguir em Inglaterra e no final por toda parte. O fato de Jones ter iniciado sua campanha em prol das ideias de Freud no Canadá e no Nordeste dos Estados Unidos não foi inteiramente uma questão de livre escolha. Paira sobre o início de sua carreira médica em Londres a aura do escândalo. Jones foi 2 vezes acusado de se comportar mal com crianças que estava submetendo a testes e exames. A nota de rodapé desse agora. Doida, vocês nem me avisaram. Essas letrinhas são muito pequenininhas, não tinha visto. Vamos ver aqui. Detido de seu posto num hospital infantil, ele julgou prudente mudar-se para Toronto. Lá, estabelecido, começou a fazer palestras sobre psicanálise para o público em geral, pouco receptivos, tanto no Canadá como nos Estados Unidos. E em 1911, teve um papel ativo na fundação da Associação Psicanalítica Americana. 2 anos depois, em 1913, voltou a Londres, exercendo psicanálise e organizando um pequeno grupo de seguidores ingleses de Freud. Em novembro, podia informar, triunfante a Freud, que a Sociedade Psicanalítica de Londres foi devidamente formada na última quinta-feira, com 9 membros. Sendo praticamente o único cristão no círculo próximo de Freud, Jones era, ao mesmo tempo, um forasteiro e um íntimo, reunindo anedotas e expressões judaicas com o seu habitual verbo. Ele virou uma espécie de judeu honorário que se encaixou de modo praticamente perfeito, se não absolutamente, na cultura psicanalítica relativamente fechada e defensiva de Viena e Berlim. Seus artigos, abordando praticamente todos os temas analíticos, inclusive a psicanálise aplicada, vinham marcados mais pela clareza e certo ímpeto do que originalidade. Como ele próprio reconheceu, ao se descrever como uma figura feminina. Para mim, disse ele a Freud, o trabalho é como uma mulher parindo um filho. Para homens como o senhor, suponho que é mais como a fecundação masculina. Aqui tem nota também. Mas Jones não era um mero adepto cego. Na década de 1920, ele divergiu resolutamente de Freud acerca da natureza da sexualidade feminina, assim como antes, durante a Primeira Guerra Mundial, havia discordado de Freud sobre qual lado, ao final, sairia vencedor. Original ou não, Jones era o divulgador mais persuasivo e polemista mais obstinado. Existem poucos homens, disse-lhe Freud,
não sem admiração, tão capazes de lidar com os argumentos de outros. Entre os serviços que prestou, não foi insignificante o de manter a maior parte de sua imensa correspondência com Freud em inglês. Desde o início, ele havia se queixado que não estava familiarizado com os caracteres do antigo alemão. A escrita gótica de Freud e a escrita gótica de Freud. E assim, Freud, ao invés de simplesmente mudar sua letra, passou a usar o inglês. Nota de rodapé. Com exceção de suas cartas durante a Primeira Guerra Mundial e as cartas dos últimos anos, Freud escrevia a Jones em inglês. Infelizmente, Jones se deu ao trabalho de corrigir extensos trechos das cartas de Freud, citado em sua magistral biografia em 3 volumes, de modo que as formulações ocasionalmente empolgadas e encantadoramente incorretas de Freud foram melhoradas. Restaurei toda a linguagem original de Freud, com pequenos erros e tudo mais, sem me preocupar em colocar sic, depois de cada um de seus ligeiros desvios em relação ao inglês oficial do rei ou da rainha. Esse fato obrigou Freud, de modo totalmente incidental, a melhorar o domínio de sua língua estrangeira preferida. Outra nota. Jones, cujo domínio do alemão, depois de algum tempo, tornou-se tão sólido quanto o de Freud sobre o inglês, ou talvez ainda mais, não pediria a este que lhe escrevesse em inglês. Freud, porém, passou para esta língua e avisou a Jones: o senhor é responsável pelos meus erros. Tipo, toma, né? Culpa sua. Jones desculpou-se a Abraham por lhe escrever em inglês, mas tenho certeza de que seu inglês é melhor do que o meu alemão. Contudo, a julgar por cartas posteriores, por exemplo, a extensa carta a Abraham, de 9 de janeiro de 1914, que é absolutamente correta e vernácula. Jones aprendeu rápido o alemão. Eu fico pensando nisso, né, gente? Como que o povo aprendia outra língua naquela época? Né? Não sei, porque, ó, eu acho difícil, mas eu não sei quantas línguas o Freud falava. Alguém sabe? Não? Deixa eu ver aqui se eu acho. Francês, inglês, latim e grego. Poxa vida, né? Mas depois vou confirmar se é verdade. Deixa eu ver o que vocês colocaram no chat. 5, a Érica colocou. Olha toda, né? Nossa. Pois é, né, gente? O homem era inteligente. Francês, inglês, latim e grego. Aqui tem 4, mas não sei. Depois a gente dá para... E alemão, não? Ah, né? Porque aí é a língua materna. É verdade. Então são 5 mesmo, como a Érica colocou. E provavelmente o judeu, né? Já que ele era de família judia. Será? Achai, eu particularmente falo. Lição de casa, pesquisar. Vamos pesquisar, que uma inveja boa. Eu tenho uma inveja boa. Eu vejo meus filhos falando inglês e eu fico pensando, ai, gente, coisa mais linda, queria que eles falassem muitas línguas. Eu acho isso muito bonito. A mãe, né? A mãe projetando nos filhos porque queria, né? Mas que já logo coloquei na escola bilíngue, porque oportunidade eu dou, né? Eu não pude, mas quero que eles falem. Aí, quando foi ontem ou antes de ontem, eles chegaram com um livro todo em inglês, né, lá em casa, e falaram, olha, mamãe, você vai ler pra gente? Aí a mamãe se virando, né, para falar inglês. Você vai ler pra gente que a gente vai traduzir para você. E ainda vamos mandar para a madrinha. E a madrinha, ela mora nos Estados Unidos, ela faz faculdade lá. E ele falou, aí a gente vai mostrar para a madrinha que a gente já sabe tudo. E assim, eu falo inglês, mas não é aquele inglês. Falo, assim, me viro.
como tem que ser, fiz agora no último ano, eu fiz também o ano inteiro de inglês, e aí falo algumas coisas, mas meus bichinhos sabem tudo, gente. O livro inteiro, vale a pena investir a faculdade de milhões, deixo meu rim lá todo mês, mas vale a pena. Eu acho legal saber falar outra língua, acho bonito, assim, sabe? Uma pessoa que, né, que fala e tal. É bacana, sem contar que é importante, né, para quem, não sei o que eles vão querer fazer da vida, mas tem muitas profissões que se faz bastante necessário, né, saber falar. É bonitinho. Eles têm uma ideia também sobre espanhol, porque eles fizeram uma vez por semana no espanhol. Ó, que graças. Coloquem os filhos de vocês também, viu? Vamos oferecer o que a gente gostaria. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Aqui. Em 1910, o engajamento de Jones na psicanálise era total, embora, ocasionalmente, alguns receios remanescentes ainda o perturbassem. Pouco mais do que o próprio Freud. Pelo menos nessa época, ele se tornara menos opaco a seus novos amigos psicanalistas, pois no começo parecera-lhes difícil prever seu comportamento. No verão de 1908, Jung havia observado a Freud. Jones é um ser humano desconcertante para mim. Considero-o misterioso e incompreensível. Nele há muito ou demasiado pouco. Em todo caso, não é um homem simples, e sim um mentiroso intelectual. Olha só. Era ele, prosseguiu Jung, de um lado, um admirador excessivo, de outro, um oportunista excessivo. Aí, como um questionamento. Freud não tinha uma resposta fácil a dar. Pensei que você sabia mais sobre Jones do que eu poderia saber, replicou ele. Peraí que tem gente entrando, vou aceitar aqui. Achei que é um fanático que sorri para mim por ser tímido. Mas se de fato é um mentiroso, ele mente para os outros, não para nós. Qualquer que fosse a verdade acerca de Jones, concluiu Freud, certamente a mistura racial em nosso grupo é muito importante para mim. Ele é um celta e, por isso, não totalmente acessível a nós, homens teutônicos e mediterrâneos. Jones, porém, revelou-se um aluno capaz, disposto a atribuir seu questionamento das ideias de Freud a uma autodefesa irracional. Em poucas palavras, disse Freud em dezembro de 1909, minhas resistências se originaram não de qualquer objeção às suas teorias, mas, em parte, das influências de um forte complexo paterno. Freud teve gosto em aceitar essa explicação. Suas cartas constituem uma contínua fonte de satisfação para mim, disse ele a Jones em abril de 1910. Realmente me maravilho por sua atividade, o grau de sua erudição e a recente sinceridade de seu estilo. Freud escreveu que se sentia contente por Jones ter se recusado a dar ouvidos às vozes interiores que lhe sugerem que desista. Agora, quando tudo havia se esclarecido, confio que vamos caminhar e trabalhar bastante juntos. Olha essa voz aí, ó. Todo mundo tem essa voz dentro de si, né? Pois até grifar aqui, ó. A gente lembrar de não dar a voz a ela. Não é para desistir, por mais difícil que seja. 2 anos depois, Freud recuperou o momento em que havia decidido que Jones, afinal, era digno de confiança. Tinha sido em setembro de 1909, depois de terem conversado longamente na Universidade Clark, em Worcester, Massachusetts. Oh, meu Deus, Massachusetts. Acho que é assim, né? Estou muito contente que o senhor saiba o quanto eu o aprecio e como me orgulho da grande capacidade mental que pôs a serviço da psicanálise, escreveu Freud a Jones.
Lembro a primeira vez que tomei consciência da minha postura em relação a si. Foi uma ocasião ruim, em que o senhor deixou Worcester depois de um período de negras incoerências de sua parte, e eu tive de encarar a ideia de que o senhor estava partindo para se tornar um estranho a nós. Então, senti que não pude demonstrá-lo, senão acompanhando-o até o trem e apertando-lhe as mãos antes de sua partida. Talvez o senhor tenha me entendido, e, em todo caso, esse sentimento desde então tem se mostrado verdadeiro, e o senhor, afinal, revelou-se magnífico. A partir daí, não houve o que detivesse Jones. Em 1913, ele foi a Budapeste para uma rápida análise didática com Sandor Firenze e contou a Freud que ambos estavam passando muito tempo juntos em conversas científicas e que Firenze estava sendo muito paciente com minhas excentricidades e alterações do estado de ânimo. Quando escrevia Freud, Jones nunca relutava em ser autocrítico. Por sua vez, Freud adotava uma postura protetora, às vezes de afável intimidação, em relação a Jones, que era 23 anos mais novo do que ele. Freud gostava de encorajar o mais jovem, elogiando-o assídua e calorosamente. O senhor está realizando um grande trabalho, escreveu ele, e aprecio a frequência de suas cartas, e como vê, apresso-me em lhe responder. E ainda, gosto muito de suas cartas e artigos. Freud não regateava o tempo que despendia para conservar esse importante adepto ligado à causa. A partir de 1912, Freud analisou a atraente amante de Jones, Louis Kahn, uma morfínoma a quem todos, inclusive Freud, referiam-se como uma mulher de Jones. Pondo de lado a regra sagrada da inviolabilidade, ele informava Jones sobre os progressos dela no divã e a diminuição das doses de morfina em que estava aprendendo a se habituar. Ah, ou seja, né? Estava fazendo coisa errada, mas bom que deve ter aprendido com isso. Vamos ver a nota de rodapé. Foi uma das poucas críticas publicadas de Jones que Freud acharia notavelmente indiscreta. De modo bastante curioso, Freud não era alguém que achasse fácil guardar o segredo de outrem. Várias vezes contou-me sobre as vidas privadas de colegas que não deveria ter comentado. Era um velho fofoqueiro. Olha, numa carta a Max Schur, escrita após a publicação do segundo volume da biografia de Freud, Jones deu um exemplo do que tinha em mente. Freud, disse ele a Schur, havia-lhe informado sobre a natureza da perversão sexual de Steckel, o que não deveria ter feito e que eu nunca repeti a ninguém. Mas, ó, a gente está falando isso, mas fiquei pensando, não é defendendo, né? Obviamente, ele não deveria ter falado da mulher de Jones pro Jones. Mas, será que também, assim, não foram se estabelecendo as questões da supervisão? Às vezes, dependendo de como for, porque, assim, ele só contou, ele discutiu sobre, né? Talvez esses dados aí apareçam aqui ou talvez fiquem perdidos em algum momento, mas tem diferença da gente contar sobre um paciente ou da gente discutir a respeito de um paciente. Quando a gente pensa em supervisão, é isso que a gente faz. A gente conta de um paciente para discutir aquele caso, obviamente preservando tudo aquilo que for possível e não for essencial para a discussão do caso. Mas se diz sobre, né, preserva nome, preserva, enfim, algumas coisas, mas é preciso algum dado para uma discussão. E, claro, isso beneficia muito a condução do caso, né? Isso faz toda a diferença. Então, a gente não sabe, né, se ele era um velho fofoqueiro ou se ele estava tentando ali uma supervisão. E velho é no sentido carinhoso, tá? Só para que fique claro, assim, velhinho.
Às vezes ele dava conselhos pessoais a Jones. Ao saber de outro caso amoroso em que Johnny se enredara, Freud rogou-lhe: "O senhor me fará o favor pessoal de não fazer do casamento o próximo passo em sua vida, mas se dedicar a uma boa dose de escolha e reflexão sobre o assunto." Ai, ai. Pouco depois, vestindo a toga do retórico patriota romano Catão, o Velho, lembrando a inimiga Cartago ao Senado, Freud empregou um tom mais rigoroso. E aí ele falou em outra língua aqui, né? Sete senseu. Tenha cuidado com as mulheres e não estrague seu caso desta vez. Negou qualquer motivo especial para sua intervenção. Estava apenas lhe abrindo meu espírito. Jones recebeu-a muito bem. Tais trocas confidenciais emprestavam uma aura de amizade ao engajamento total de ambos no movimento psicanalítico. Por ocasião do 50º aniversário de Jones, Freud disse-lhe com sua típica mescla de sinceridade e adulação: "Sempre o incluí em minha família íntima." Seus sentimentos de ternura haviam se manifestado pela primeira vez naquele dia em que acompanhou Jones à estação ferroviária de Worcester. Quaisquer que fossem as divergências que pudessem ter tido, ou, acrescentou Freud delicadamente, ainda tinham, eram apenas divergências de família, nada mais. Num doloroso contraste, Sandor Firenze, o mais vulnerável e complicado entre os primeiros psicanalistas, representava um peso emocional muito maior sobre Freud. Se Jones às vezes enfurecia Freud, Firenze conseguia deixá-lo infeliz, pois Firenze, como Jones não notou sem uma pontada de inveja, tornou-se um membro superior no estreito círculo de profissionais de confiança de Freud, e o que se manteve mais próximo dele. Nascido em 1873, em Budapeste, filho de um livreiro e editor, ele lutou durante toda a vida com sua insaciável sede de amor. Com 10 irmãos, perdendo o pai cedo, e estando a mãe atarefada com a loja e sua grande prole, desde o início ele se sentiu dolorosamente privado de afeto. Quando criança, formulou Andréa Salomé, que veio a conhecê-lo bem, registrou em seu diário, ele sofria com a avaliação insuficiente de suas realizações. Quando adulto, trazia sua carência como uma ferida que nunca cicatrizava. Olha só, dá para a gente pensar melhor em toda a teoria, então, que ele criou, sabendo disso, né? Alguém já estudou Firenze, a vida dele? Conhece, sabe? Não? Mas alguma coisa que vocês já viram, vocês gostam? Ninguém? Vale muito a pena ler os textos dele. Bem bacanas. Eu tenho bastante vontade de estudar com profundidade esse Firenze, sabe? Mergulhar de verdade, né? Porque é diferente a gente ler e realmente se propor a estudar. Faz sentido. Firenze estudou medicina em Viena no começo dos anos 1890 e se estabeleceu em sua cidade natal para exercer a psiquiatria. Seu primeiro contato com as ideias psicanalíticas não foi favorável. Folheando rapidamente a interpretação dos sonhos de Freud, ele as rejeitou como vagas e pouco científicas. Mas, a seguir, ouviu falar das experiências psicanalíticas com a associação de palavras, desenvolvida por Jung e seus colegas, e chegou a Freud, por assim dizer, pela porta dos fundos. A equipe em Burgosli apresentava grupos de palavras a seus pacientes e, em seguida, media com precisão o tempo que levavam para responder com a primeira palavra que lhes ocorresse. Seguindo o exemplo, lembrou muitos anos depois o psicanalista húngaro Michael Balin, seu aluno e amigo. Renzi comprou um cronômetro e ninguém estava a salvo dele.
Quem quer que ele encontrasse nos cafés de Budapeste, romancistas, poetas, pintores, a moça dos chapéus, garçons e etc., era submetido à experiência de associação. Esse passatempo, sugere Balin, teve uma vantagem. Levou Firenze a estudar com grande atenção a literatura psicanalítica. Uma leitura cuidadosa do livro dos sonhos de Freud convenceu-o. E em janeiro de 1908, escreveu a Freud pedindo uma entrevista. Freud convidou Firenze para uma visita a Bergasse 19 numa tarde de domingo. Pode falar, Érica. Não, é só para, a título de curiosidade, para quem não sabe, né? Essa equipe em esse nome é estranho, era o hospital que o Jung era diretor, né? Burgoles? Isso, exatamente. Eu tinha anotado aqui porque eu fui pesquisar. E assim, né, para quem não sabe, era o hospital que o Jung era o diretor, né? Eu não sabia, certo? Por isso que eu... Não sabia. Vou até circular aqui e anotar. É bom a gente ir pesquisando, né? Isso. Eu gosto de saber da história, assim, do contexto. Sim, eu também. Aparecem muitos nomes aqui, né, nessas biografias que eu não conheço. Então, eu circulo e vou atrás de saber quem são os nomes que eu não conheço. Até esses dias eu estava fazendo um movimento parecido, porque eu estava pensando, eu gosto de... Tem umas coisas doidas que eu gosto de fazer, mas eu gosto de fazer uma programação da leitura, assim, do ano. Não necessariamente eu vou seguir tudo aquilo, não necessariamente como tá lá, mas eu gosto. E aí eu tava vendo, cadê? Apareceu aqui o nome dele, Lou Andréa Salomé. E aí eu coloquei algumas coisas para pesquisar e para ler sobre ele, porque ele é um cara que aparece bastante, assim, o nome dele quando a gente pensa em coisas do Firenze. E aí eu estava tendo aula na pós esses dias, e aí toda hora falam sobre ele, fazem uma referência, alguma coisa sobre ele. Pensei, bom, não conheço, né? Nunca li, assim, textos, nunca soube, então vou pesquisar para saber mais, para me inteirar mesmo, de pensar, né? Quem é, onde vive, que come, né? Tipo, desse lugar, porque eu acho que o nosso conhecimento se constrói assim, a gente buscando referências, né? Sim, eu estou lendo também a biografia do Lacan, da Rondinesco, né? É. É tanta gente que eu nunca ouvi falar. Muita gente. Aí é um dia só para pesquisar essa galera, viu? Mas é Eu legal, não né? conheço. A gente circulando e deixando, É mesmo que não bacana. seja para agora, vai fazendo uma listinha, tipo, esse daqui eu não conheço, Sim, vai sim. deixando. Fica mais rico, né, a leitura. Fica Eu acho bacana. que a gente se apropria mais daquilo que foi. Esses dias também eu estava tendo uma aula na pós, e aí era falando sobre virtualidades. E aí o professor, ele até já passei o nome para vocês dele lá no Insta, é o Fábio Belo. Ele fez toda uma, como é que se diz? Uma apresentação prévia, assim, da vida do Freud. E aí é interessante, porque, assim, tudo que ele falava, já sei disso porque tá lá na biografia, legal e tal. Fala o nome de alguém, então é tal pessoa que fez tal coisa. Tipo A gente vai assim, costurar uma história, né? Assim, isso mesmo, Ju, porque ele falou o nome de alguém, eu pensei, esse daí era psiquiatra, trabalhou lá no hospital com Freud, porque eu li lá na biografia. É uma coisa que às vezes você pensa, bom, não faz muita diferença eu saber disso, mas aí quando você vai estudar outra coisa, aquilo se liga, né? Junta e aí você pensa, então agora faz mais sentido. Eu gosto de pensar o conhecimento da psicanálise como algo que vai sendo construído aos poucos. Esse de complementar. Não sei se vocês já me ouviram falar disso, mas de leitura circular. Nem sei se isso existe, como existe, de onde eu vi isso, mas eu gosto de pensar na leitura circular no sentido de que, às vezes, uma coisa que você leu aqui, você vai rodando e encontra com outra coisa aqui, e aí você vai chegando, né, em um outro lugar. O Freud mesmo, na maioria dos textos dele, ele faz referência a textos dele. Né? Então, em tal lugar eu falei mais sobre isso. E aí, quando você está estudando para valer o texto,
você pega, tipo, ele falou isso daqui na interpretação dos sonhos, você vai lá na interpretação dos sonhos, vê o que ele falou, porque aí você sabe da onde ele saiu e onde ele chegou. Para você ter um conhecimento profundo sobre um conceito, precisa fazer isso. Não tem escapatória. Você precisa voltar lá da ideia inicial, fazer percorrer o caminho que ele seguiu para você entender o fluxo de pensamento, né? Quais foram as experiências que ele relata para isso. É bem interessante estudar dessa maneira. É aquilo que eu falo, assim, às vezes as pessoas perguntam, mas isso dá muito trabalho? Dá um trabalhão. Porque você tem que estar muito atento à leitura, né? Você tem que ter uma planilha para você ir colocando onde apareceu o ano, e você vai organizando mesmo um roteiro de leitura. Então, dá um trabalho do caramba, mas faz diferença na compreensão. Assim, Vai fazer mais sentido também, né? Eu acho que assim, um dos principais motivos de eu estar aqui acompanhando a biografia, claro, a gente fica interessada, curiosa, né, de saber a história dele e tudo. Eu não tenho livro, então assim, eu fico mais aqui como escuta mesmo, sabe? Mas vou anotando algumas coisas, mas acho muito rico isso, sabe? Porque vai amarrando algumas coisas com, né, com a teoria, né, para a gente entender que momento que ele estava da vida dele, o que estava acontecendo, né, o porquê da personalidade, as coisas, né, que ele foi vivendo e entendendo a época, né, o conceito e tudo. É que nem a gente pensar no Firenze, né? Ver agora isso do Firenze e saber da teoria dele. Faz muito sentido. É interessante também, né, ler, porque isso aqui é o Peter Gay falando dele, né? Mas tem uma autobiografia do Freud também, né? Num desses livros dele aí. Que é legal fazer esse paralelo, né? Ler isso aqui do Peter Gay e ler também o que ele diz dele mesmo, né? Sim. Eu não lembro qual é a edição que tá a autobiografia dele, né? É no livro amarelinho da Companhia das Letras, mas eu não vou lembrar qual é. Eu também não. E é legal esse conjunto, né, de, assim, essa união, né, que aqui é o Peter Gay falando, mas tem, né, ele falando dele mesmo. Depois eu posso até mandar no grupo, que eu Manda. dei uma lida já. Pronto, eu mando O lá. que eu gosto muito de saber dele, que eu acho que a gente conhece bem ele, são pelas cartas. Nossa, eu adoro ler as cartas. Eu acho muito bacana, porque é algo tão íntimo, assim, que ele escreveu sem a pretensão mesmo de que, imagino eu, tá? Sem a pretensão que isso se tornasse algo importante para outras pessoas, porque era importante para quem ele estava se correspondendo, mas não sei se quando ele escrevia ele tinha dimensão do quanto isso seria importante para a construção da teoria dele, né? De quanto isso faria diferença também em tudo que ele veio pensando na psicanálise. Aí eu adoro ler as cartas, porque eu acho que tem uma essência de quem ele foi, bem legal. Então não é uma biografia, mas é ele por ele mesmo. Você conhecer um pouco mais da pessoa a partir do que ela vai ser. Intimidade ali também, né? O modo de falar com o outro, né? O jeitinho dele ali, o estilo, né? A construção do estilo dele. Aquela coisa que acho que só ele é meio sarcástico, assim, debochado, adora os deboches, né? Tu vê que ele era bem debochado, eu acho muito legal. Deixa eu ver aqui só. A gente vai ler. Mas com a formalidade, né? Assim, que tem também, né? Chamando de senhor, todo aquele negócio, mas ele ia lá e dava uma. Tu pensa, olha que safadinho. Ó, eu vou terminar de ler essa página e a gente vai até a página 200 para terminar num lugar que tenha sentido, tá bom? Deixa eu ver aqui. Os dois logo se tornaram amigos. A disposição especulativa de Firenze intrigava Freud, que por toda a vida sentira e, ao mesmo tempo, lutara contra a mesma tendência em si. Firenze desenvolveu a intuição psicanalítica, transformando-a numa grande arte. Freud podia levá-lo consigo em seus mais altos voos, e às vezes se descobria olhando o aluno flutuar até perdê-lo de vista. Ernest Jones, escrevendo como colega e analisando de Firenze, descreveu-o como um indivíduo com uma bela imaginação, talvez nem sempre totalmente disciplinada, mas sempre sugestiva. Freud considerava o lado sugestivo irresistível,
e por ele estava disposto a passar por cima da falta de disciplina. Fiquei encantado com sua dedicação às adivinhas, escreveu Firenze no início de sua ligação. O senhor sabe que a adivinha expõe todas as técnicas que o xiste ocupa. Um estudo comparativo seria realmente instrutivo. Nem Freud nem Firenze jamais levaram essa promissora hipótese à frente, mas encontraram muitas outras coisas para discutir. Casos clínicos, o complexo de Édipo, a homossexualidade feminina, a situação da psicanálise em Zurique e Budapeste. No verão de 1908, estavam tão íntimos que Freud conseguiu que Firenze se hospedasse num hotel perto de sua família em Berchtesgaden. Nossa casa está aberta para o senhor, mas o senhor deve manter sua liberdade. Um ano depois, em outubro de 1909, Freud passou a empregar caro amigo em suas cartas a Firenze, saudação sincera que ele reservara para muitos poucos, inclusive para o Fliess. Né? Para o Fliess, às vezes, ele escrevia assim. Mas Firenze se mostrou uma aquisição problemática. Suas contribuições mais vigorosas e discutíveis à análise foram no campo técnico. Eram tão vigorosas e discutíveis em larga medida por brotarem visivelmente do seu extraordinário dom empático, sua capacidade de exprimir e conseguir amor. Infelizmente, a ânsia de Firenze em dar só era equiparada à sua concomitante sofreguidão em receber. Em suas relações com Freud, isso significava uma idealização desmedida e um anseio por uma intimidade que Freud, desiludido após o destino calamitoso de sua afeição por Fliess, não estava muito disposto a conceber. Desde o primeiro ano de sua amizade, surgiram alguns tênues sinais de tensões futuras. Freud julgou necessário censurar delicadamente seu seguidor, por se esforçar demasiado ansiosamente para confirmar uma de suas hipóteses sobre as fantasias. Mais de uma vez, Firenze pressionou seriamente Freud para que este fizesse o papel de confessor. Confidenciava-lhe detalhes de sua vida amorosa, complicada como frequentemente ocorria a um bom partido, e se queixava de sua solidão em Budapeste. A viagem no final do verão de 1910, que ambos empreenderam juntos a Sicília, não foi inteiramente agradável para Freud, pois Firenze explorou a ocasião para tentar convertê-lo num pai carinhoso. Era um papel que Freud, apesar de seu lado paternal, não apreciava. Disse a Firenze que, embora recordasse o período que passou em sua companhia com sentimentos calorosos e de simpatia, ele desejava que o senhor tivesse liberdade de seu papel infantil para se colocar junto a mim como uma companhia igual, o que não conseguiu fazer. Um ano depois, com relutância, embora também com paciente bom humor, Freud concordou em desempenhar o papel que Firenze lhe impunha. Admito de bom grado que eu preferiria um amigo independente, escreveu ele. Mas se o senhor levanta tais dificuldades, vou ter que adotá-lo como um filho. E terminava. Agora, adeus e acalme-se, com saudações paternas. Ele prosseguiu com esse jogo, tratando Firenze na carta seguinte como caro filho, e comentou a propósito da saudação, até que o senhor me diga para deixar essa forma de tratamento. Uma semana depois, Freud voltou ao costumeiro caro amigo, mas lograra seu intento. Por importuna e incurável que se mostrasse a dependência de Firenze, sua imaginação voadora, sua intensa fidelidade e pura inteligência, para não mencionar seu trabalho como formador de analistas em Budapeste, faziam com que Freud não ficasse tão irritado com seu adepto húngaro predileto, como ficaria com qualquer outro tão carente. Freud finalmente descobria em Abraham um núcleo privado de rígida reserva.
Vejo que o senhor tinha razão, disse ele a Ernest Jones em 1920. O prussianismo é muito forte em Abraham, mas não havia nenhum prussianismo em Firenze. Para Freud, Firenze era uma companhia encantadora, pela qual ele cultivava a virtude da paciência. Se fosse nos dias de hoje, ele seria considerado dependente emocional. Não é mesmo? Mas ele parecia um cara bem carente mesmo, né? Bom, finalizamos hoje. Voltemos na semana que vem. Caso aconteça alguma coisa de precisar cancelar por conta do carnaval, eu aviso, mas a programação vai continuar normal. O que vocês acham? Dá para todo mundo participar? Sim? Então, beleza. Eu provavelmente vou fazer normal. Só se acontecer alguma coisa, eu aviso vocês, tá bom? Um beijo, até semana que vem.